São 12h14, o TVC News está trazendo alguns dos prefeitos eleitos aqui na nossa região, na região da Anfra e também na Grande Florianópolis, para conversar e falar sobre os segredos da reeleição, alguns reeleitos, outros eleitos pela primeira vez. O caso de uma grande reeleição envolve o prefeito Liba de Navegantes. Ele foi reeleito para mais 4 anos. Prefeito Liba, prazer em te receber aqui, uma boa tarde. Boa tarde, Saul, boa tarde a todos os que estão nos assistindo aqui na TV. É um prazer enorme estar aqui falando de novo de Navegantes, do nosso desenvolvimento e da cidade pujante que está se tornando aqui na região da Anfra. Certo. Bom, 4 anos, mais 4 anos de crédito por parte da população de Navegantes ao senhor. O que o cidadão de Navegante pode esperar desses 4 anos? O senhor já tem um cronograma formado do que pode acontecer, do que vai fazer? Sim, Saul, nós estamos trabalhando já, projeto de Navegantes para 10 anos. Quando a gente iniciou o nosso governo, há 4 anos, 3 anos e meio atrás, a gente já tinha uma previsão de que não conseguiria fazer toda a transformação necessária da cidade de Navegantes em 4 anos ou uma gestão só. Então nós vamos dar continuidade nos projetos que já estão em andamento, claro que agora conversando junto, ao lado do nosso vice Ricardo, que é um vice novo que está assumindo o seu primeiro mandato, e com ele a gente já está conversando a respeito de alguns projetos de transição dentro do governo e algumas obras que a gente sabe que são importantes que a gente não conseguiu vencer nesse primeiro mandato e que nós estamos já trabalhando com bastante empenho para logo no início de 2025 a gente já colocar isso em execução ou se não desenhar esses projetos para começar logo a execução. Bom, o senhor falou algumas obras. Dessas obras que o senhor está falando, qual que é a prioridade? Essa aqui não adianta, essa aqui vai ser a primeira que a gente vai fazer. Nós temos algumas prioridades, Saul, em várias áreas. A infraestrutura ela não vai parar, porque a cidade está crescendo, se desenvolvendo, e a gente precisa dar continuidade. Nós temos algumas avenidas, algumas ruas, que elas vão dar continuidade ao processo de transformação da infraestrutura. Praças, principalmente nos bairros que a gente precisa avançar, que até então a gente avançou, mas não de uma maneira que a gente desejava. E a gente tem a situação do hospital, da saúde, que é algo que a gente já está trabalhando o edital para finalização da obra do hospital, o segundo piso, que a gente quer melhorar os centros ali de cirurgias. Então, isso são projetos que já estão acontecendo. Nós temos o alargamento da Praia do Gravatá, que é algo importantíssimo também, que nós tivemos o edital suspenso pelo Tribunal de Contas e agora já respondemos. Estamos a um passo de nós publicarmos esse edital novamente e aí sim, nós teremos mais 60 dias úteis e a publicação e a equipe, a empresa vencedora. Então são alguns projetos que a gente já está em caminho. Nós temos na saúde também a marcação de consultas e exames médicos através de aplicativo, a matrícula dos nossos alunos da educação também já estamos trabalhando para que isso possa acontecer de maneira online também. Então são alguns projetos que já estavam sendo desenhados que vão dar continuidade e o andamento já no início da nossa segunda gestão. Prefeito, há uma expectativa também dos seus eleitores que deram mais 4 anos para o senhor administrar e comandar o município, há uma expectativa de o secretariado. O senhor pretende fazer alguma mudança? O time continua o mesmo para os próximos 4 anos? Não, Saul, é natural que haja uma mexida, uma oxigenação, até porque a gente precisa fazer esse trabalho, respeitando o nosso vice que está chegando agora, o Ricardo. Ele também já veio com uma nova dinâmica, pensando de maneira um pouco diferente, para justamente dar mais velocidade. Então a gente não discutiu a respeito disso ainda, mas já é um entendimento entre os nossos secretários e também o nosso vice, que a gente vai precisar fazer uma oxigenação. Não sei a quantidade, não sei o período, mas é importante a gente fazer algumas mexidas. Bom, a gente tem visto muito falar sobre as questões relacionadas à mobilidade urbana, por causa da BR-101 e Navegantes está no miolo de tudo isso. O senhor, qual o seu pensamento com relação, tem até um movimento na LESC dos deputados para que haja uma obra emergencial, porque não dá mais a 101 e para chegar em Navegantes a 101 acaba sendo o único canal. Essa é uma pauta que já vem se arrastando por muitos anos, É preciso tomar uma atitude o mais rápido possível. O ano passado e esse ano ainda, antes do período eleitoral, nós tivemos muito, junto a artérias, junto
ao governo federal pedindo um posicionamento. Houve várias discussões, audiências públicas aqui na nossa região e não se foi decidido nada. No fundo, a gente precisa que isso avance agora de uma forma muito rápida. Nós temos o projeto do Promobis, que vai contemplar aí os 11 municípios da região da Anfre, a ligação de Navegantes com Itajaí pelo túnel, a eletromobilidade. Inclusive, a semana que vem, no final do mês, nós teremos mais uma conferência com o Banco Mundial, já avançando esse protocolo, que já está bem adiantado. Então, são situações que vão acontecendo ao longo do tempo. A 470, a duplicação na região de Navegantes, os viadutos já estão praticamente finalizados, um viaduto, já estão trabalhando no segundo, e nós vamos continuar cobrando firme. Claro que não depende somente do governo municipal, mas a nossa força política, a nossa determinação vai continuar firme, para que a gente possa trazer a mobilidade dentro da cidade de Navegantes e também da nossa região de uma forma bem ampla. Bom, prefeito, vamos falar agora sobre o seu partido. O seu partido cresceu muito nessa eleição. Vocês estão já ligados em 2026? De fato, o nome do PSD deve ser o prefeito de Chapecó, João Rodrigues? O nome do candidato a governador João Rodrigues, o prefeito de Chapecó, já é meio que natural, acontece. Mas claro que isso tudo vai depender de composições políticas. A gente sabe que o governador Jorginho, né, é candidato à reeleição e as articulações começam, né, a nível de estado agora a partir da próxima semana. Nós entendemos que são dois bons nomes, né? O prefeito João Rodrigues ele tem se destacado muito na administração de Chapecó e na interlocução política a nível de estado e a nível federal. Então ele se coloca com certeza como uma boa opção também ao governo do estado de Santa Catarina. Mas é claro que vai depender muito das composições políticas e até mesmo o entendimento entre PSD e PL, que são os dois maiores partidos do estado de Santa Catarina nesse momento. Bom, outra pergunta e outra coisa que chamou a atenção das pessoas foi com relação justamente à questão que está ligada ao aeroporto de Navegantes, porque tem aí, a porta, é um aeroporto internacional, tem uma reforma, tem uma ampliação do aeroporto. Como que está o andamento dessa importante obra? A questão do aeroporto também é outro assunto que está travado, já não é de hoje. Desde o início da nossa gestão, a CCR assumiu, né, o aeroporto e a gente precisa agora fazer com que isso saia do papel, que é um terminal novo, que eles já estão em andamento, essa conversa há tempo. Mas eles também têm que tratar da segunda pista, que a CCR já entendeu que é necessária, que é preciso ser feito e precisa avançar. Então nós estamos cobrando junto ao governo do estado, junto ao governo federal, para que essa pauta destrave e a gente possa dar continuidade a esse desenvolvimento. O aeroporto é o segundo maior aeroporto do estado de Santa Catarina, ele é importante para o desenvolvimento tanto da questão turística quanto do desenvolvimento econômico através de movimentação de cargas. Então esses dois ativos eles precisam ser cuidados de maneira muito especial, porque a gente precisa desse aeroporto não para Navegantes, mas para o estado de Santa Catarina. Bom, prefeito Lima, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da TVC, o senhor veio de Navegantes. Às vezes é bom, né, dar uma passada, ver como é que se mudou um pouco o trânsito, mas pelo jeito o trânsito pesado vocês encararam, né? Trânsito pesado, muito carro, a chuva ainda acaba cooperando para essa intensidade de veículos nas pistas, mas a gente queria te agradecer a sua gentileza de nos atender e sucesso nesses 4 anos que o senhor continua lá em Navegantes administrando o município. Obrigado a todos os nossos telespectadores. É importante, né? A cidade de Navegantes cresce, a região cresce, o trânsito é um problema, mas nós estamos vencendo etapa a etapa. E esse espaço é muito importante. Parabéns pelo trabalho de vocês e dando oportunidade para a gente mostrar um pouquinho mais a cidade de Navegantes e o seu potencial. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado, prefeito Lima, obrigado pela sua presença aqui nos nossos estúdios. Bom, olha, para quem está trafegando hoje, precisa ir a Camboriú, vai ter que usar a única via de acesso, que é a Avenida Santa Catarina. A requalificação da Santa Catarina começou a acontecer com atraso, só que agora nós temos um outro desdobramento. A empresa responsável por esta obra recebeu muitas notificações e agora deve ser rescindido o contrato com esta empresa e a Santa Catarina deve passar por uma mudança e a empresa que vai tocar daqui para frente deve ser anunciada nos próximos dias. Acompanhe a matéria de Bianca Hobbs. Nesta quarta-feira, dia 9, foi emitido o termo de notificação de rescisão unilateral de contrato administrativo para a empresa que presta serviço de execução das obras de requalificação da Avenida Santa Catarina de Camboriú. Agora, a empresa tem o prazo previsto em lei para emitir a resposta à Prefeitura.
É importante esclarecer que a Secretaria de Planejamento Urbano realizou algumas notificações à empresa que presta os serviços e solicitou ainda na última semana um cronograma de trabalhos realizados. No entanto, a empresa não entregou o acordado, levando em consideração que o prazo para a conclusão dos trabalhos de entrega da obra é até dia 15 de outubro. Na primeira notificação, a empresa informou que necessitava de 10 dias para a conclusão da obra de aplicação de pavimentação, contando a partir do momento que iniciasse os trabalhos de fressagem. Porém, a mesma não cumpriu com o acordo e não estava autorizada a realizar a fressagem sem que o cronograma fosse entregue. Diante disso, todas as medidas legais cabíveis foram tomadas para que o contrato de prestação de serviço fosse rescindido e pudesse ser realizado os próximos passos legais diante da situação. O Departamento de Trânsito, Demutran, agradece a compreensão de todos e solicita aos condutores de veículos que trafeguem pela localidade que fiquem atentos e dirijam com cautela, informando ainda que já está providenciando a sinalização do local. Muito bem, agora são 12h25 e a chuva está intensa em vários municípios de Santa Catarina, principalmente aqui no litoral. A repórter Bianca Robles tem informações da Defesa Civil com relação a essa chuva. Boa tarde, Bianca. Boa tarde, Saúl. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Pois é, a chuva que começou no estado na terça-feira, se intensificou nesta quarta e deve ir até sexta-feira. De acordo com a Central de Monitoramento do Estado, as regiões que mais devem ser atingidas é o Vale do Itajaí, a Grande Florianópolis, o Planalto Sul, o Litoral Norte e o Litoral Sul, onde são esperados cerca de 150 a 200 milímetros. Mas claro que esse volume pode acabar variando para mais ou para menos. No Grande Oeste, no Planalto Norte, os volumes de chuvas esperados são de 100 a 150 milímetros. E, de acordo com o secretário da Proteção e Defesa Civil, o Fabiano de Souza, Santa Catarina está passando por um caso de risco, e alerta, porque pode acontecer vários alagamentos e também deslizamentos. E, de acordo ainda com o secretário, o que está acontecendo é um fenômeno de baixa pressão que está vindo do Paraguai e combina, então, com uma circulação marítima que deve sofrer uma baixa nos próximos dias, principalmente nesta terça-feira, mas com uma frente fria está chegando, ainda deve ocorrer bastante chuva e algumas tempestades. E claro, eles pedem para que todos fiquem em alerta e evitem os locais de possíveis riscos e fiquem em alerta aí sobre as mudanças climáticas que devem acontecer nos próximos dias. Pois é, Bianca, a gente fica atento aqui, principalmente quem mora em Camboriú, na região do Monte Alegre, na região do Jardim Europa, que são áreas que sempre alaga quando tem um forte volume de chuvas. Bianca, você vai para Camboriú agora à tarde? Não, agora à tarde não estarei indo para Camboriú, então não vou conseguir te dizer como deve estar o trânsito por lá neste momento. Mas acredito que deve estar tudo sob controle a princípio. Eu fiz a pergunta para você porque tem que ter muito cuidado agora na Santa Catarina, ainda não está sinalizada e pode ter uma poça d'água e naquela poça d'água pode ter um buraco. Por isso que eu perguntei se você ia para Santa Catarina. Então os motoristas devem ficar alertas. Bianca, muito obrigado pela sua participação, uma boa tarde. Muito obrigada, Saúl, e até amanhã. Muito bem, a gente vai fazer o intervalo. Depois do intervalo tem o esporte com Adilson Cardoso e nós vamos a Orlando. Tem muitos brasileiros morando em Orlando e tem um furacão passando na Flórida. As informações direto ao vivo de Orlando, isso tudo depois do intervalo.